Olá, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre o intervalo intersemanal, ou como a gente costuma chamar, descanso semanal remunerado, a nossa famosa folga semanal. É assim que os empregados comumente chamam esse intervalo que tem previsão constitucional, um direito fundamental, e que, portanto, o empregado não pode abrir mão. Não pode dizer que ele quer trabalhar a vida toda sem receber uma folga semanal, por exemplo. A previsão jurídica, constitucional e legal em relação ao intervalo intersemanal é no sentido de que, depois de 6 dias trabalhados, o empregado tem direito a 24 horas consecutivas de folga, de intervalo. Em outras palavras, dentro de uma semana com 7 dias, dentro de uma semana, o empregado vai ter obrigatoriamente um dia de folga. Trabalha 6 e folga 1. O importante de se perceber em relação à duração desse intervalo é que, quando a lei trata dela, fala em horas e não em dia. E isso já leva a gente para uma primeira questão bem relevante em relação à folga. A gente precisa lembrar que o intervalo intersemanal, ele é só mais um intervalo, entre tantos outros garantidos pela Constituição e pelo ordenamento infraconstitucional. Dentre esses todos intervalos, existe o intervalo interjornadas, que é o intervalo entre uma jornada e outra. Esse intervalo, se você lembrar, é aquele que diz que, depois de um dia de trabalho até o próximo dia de trabalho, o empregado tem direito de descansar por 11 horas consecutivas. Então, o intervalo interjornadas diz que, quando alguém sai do trabalho num dia, só pode voltar para o trabalho no dia seguinte, depois de decorridas 11 horas consecutivas de intervalo. Quando a lei fala que existe esse intervalo entre uma jornada e outra de 11 horas, e que também existe um outro intervalo entre uma semana e outra de trabalho de 24 horas, ela está levando a gente à conclusão, ela está nos obrigando a compreender que os dois intervalos devem funcionar juntos. Vamos supor que eu saia do trabalho numa quarta-feira e que quinta-feira seja o meu dia de folga. Para o meu dia de folga, eu tenho 24 horas consecutivas. Mas no dia que eu saio do trabalho, até o dia que eu volto a pegar o outro turno, eu não preciso respeitar também o intervalo entre uma jornada e outra, que é de 11 horas? Pois bem, é por isso que o intervalo interjornadas entre uma jornada e outra, quando houver folga junto com ele, quando o dia entre uma jornada e outra for interrompido, digamos assim, por uma folga, o empregado vai ter direito às 11 horas, mais 24 horas. 11 do intervalo interjornada, mais 24 do descanso semanal remunerado da folga. O que significa dizer que no dia de folga de um determinado empregado, na prática, eu tenho que olhar no ponto que ele bateu, no último dia de trabalho dele, qual foi o horário que ele saiu. E aí eu vou contar 35 horas consecutivas. E vou descobrir que somente a partir daí, naquela hora, na 36ª hora em diante, é a hora que ele pode retornar, é o dia e a hora que ele pode retomar suas atividades. É muito importante a gente gravar isso, porque existem pessoas que trabalham com horário variável. Um dia trabalha mais cedo, outro mais tarde, um dia sai de noite, outro dia entra de manhã. E muitas vezes esse intervalo que junta a folga com o intervalo interjornadas não é observado.
A pessoa recebe o dia de folga, as 24 horas, mas essas 24 horas acabam comendo em todo ou em parte o intervalo interjornada, entre uma jornada e outra. É por isso que um ponto fundamental da folga, do descanso semanal remunerado, é essa contagem, a duração dela. Lembra sempre que é de 24 horas, que essas 24 horas são consecutivas e que essas 24 horas devem ser somadas ao intervalo interjornadas, o que significa dizer que, na prática, a pessoa sair um dia do trabalho, vai passar 35 horas descansando até poder retomar as atividades no próximo dia de trabalho. Bom, além dessa questão muito relevante da duração, né, de como é que eu conto o período de descanso, também é importante a gente entender o que é que o empregado precisa fazer, quais são os requisitos que o empregado precisa cumprir para que ele tenha direito ao descanso semanal remunerado. E aí existem dois requisitos, dois pontos fundamentais que a gente precisa sempre ter em mente. Só tem direito ao descanso semanal remunerado, só tem direito a uma folga remunerada aquele empregado que teve assiduidade na semana que antecedeu a folga. Aquele empregado que trabalhou todos os 6 dias anteriores à folga. Trabalha 6 e ganha 1 de folga? Pois bem, nesse período que antecede a folga, tem que ter havido trabalho em todos os dias, ou pelo menos todos os dias que assim a empresa determinar, que a empresa funcione e que seja da escala do empregado. O empregado, na prática, não pode faltar. Claro que aqui eu estou falando de faltas injustificadas. Se a pessoa está doente, foi no pronto-socorro, apresentou um atestado, a falta está justificada. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do cara que não apareceu para trabalhar mesmo. Uma falta injustificada. Vamos supor que essa pessoa folgue no domingo. Existe o empregado, então, que trabalha de segunda a sábado, com folga no domingo. Se numa terça-feira ele teve qualquer complicação e não foi trabalhar, sem ser uma falta justificada, ele não foi trabalhar injustificadamente, ele perde o descanso semanal remunerado, a folga remunerada que ele teria no domingo. Eu preciso fazer uma observação bem importante nesse ponto aqui. O que a pessoa perde é o direito ao descanso remunerado, ou seja, é o direito dela ficar na casa dela no domingo, sem trabalhar e sem fazer absolutamente nada, mas receber dinheiro para isso, receber remuneração nesse dia em que não trabalha. O que a pessoa perde é a remuneração da folga. Mas a folga em si, o gozo da folga, digamos assim, a possibilidade de não trabalhar, o descanso é mantido. Se eu for 6 dias trabalhar e tiver minha folga no 7º dia, tendo assiduidade, os 6 dias certinho de trabalho, eu vou ficar na minha casa no 7º dia e vou ganhar para isso. Se eu faltei, se nesse exemplo que eu dei, eu tinha que trabalhar de segunda a sábado, mas faltei numa terça-feira injustificadamente, eu vou folgar no domingo, mas eu não vou ganhar para folgar. Eu vou estar na minha casa descansando, mas não vou receber para ficar em casa. A penalidade, então, diz respeito à remuneração daquela folga, daquele descanso semanal. Não ao descanso em si, ao tempo que a pessoa fica na casa dela sem trabalhar, ok? Então, eu estou falando exclusivamente de uma penalidade pecuniária, para quem falta injustificadamente em um dos dias da semana que antecede a folga. Da mesma forma, perde o direito à remuneração, à folga remunerada ou ao descanso semanal remunerado,
aquele que não tem pontualidade no seu comparecimento ao trabalho. A pessoa que atrasa, a pessoa que sai mais cedo, que não cumpre integralmente a sua jornada, seja porque não foi trabalhar todos os dias, seja porque não cumpriu o seu horário adequadamente. A gente precisa retomar aqui um ponto importante, que é a possibilidade que a lei dá, ou melhor, a exclusão legal que existe em relação às pequenas variações nos horários de entrada e saída. 5 minutinhos antes da jornada começar, 5 minutinhos depois, sem extrapolar os 10 minutinhos diário. É claro que se alguém tiver atrasos, ainda que frequentes, mas dentro desse limite de tolerância legal, isso não pode ser usado para afastar a remuneração do dia da folga. A gente está falando aqui de uma penalidade pecuniária que é aplicada nos casos em que o empregado, de fato, apresenta uma frequente e importante, significativa desatenção ao seu horário de trabalho. Pessoa que está atrasada ao trabalho, chegou atrasada ao trabalho, mas está dentro do limite de tolerância legal, não vai sofrer esse tipo de punição. Pois bem, uma vez que a gente entendeu que o descanso semanal remunerado constitui um direito constitucional, fundamental, um direito social, lá no artigo 7º da Constituição, que ele tem uma duração de 24 horas e que, além de durar 24 horas, também deve ser seguido, também deve ser somado ao intervalo interjornadas, o que perfaz, na prática, 35 horas de intervalo entre uma jornada e outra, quando existe a folga, e que esse intervalo é devido só para os empregados que têm cumprimento regular da jornada na semana, nos 6 dias, né, na semana útil que antecede a folga. É importante a gente dizer que existe previsão legal e constitucional também, principalmente, de que essa folga, esse dia de descanso, aconteça preferencialmente aos domingos. Até algum tempo atrás, algum bom tempo atrás, existia no ordenamento jurídico a previsão de que o descanso seria necessariamente ao domingo. É claro que isso refletiu uma sociedade antiga, em que as pessoas não trabalhavam no domingo, porque não tinha comércio no domingo, porque as indústrias não funcionavam. Uma sociedade muito diferente dessa que a gente vive hoje. Uma sociedade que ainda tinha um viés, ainda tinha uma questão cultural religiosa muito forte, que guardava o 7º dia, né? Trabalha-se 6 dias e guarda-se o 7º dia para oração, convivência familiar, e isso numa sociedade que tem esse histórico, esse lastro religioso forte como a nossa, isso era refletido na vida da sociedade que, seja por falta de necessidade, seja por uma questão cultural, não funcionava aos domingos. Domingo está tudo fechado, exceto algumas poucas atividades que trabalhavam com autorização para tanto. Hoje em dia, é difícil a gente imaginar uma loja, um restaurante, um comércio, uma empresa, uma indústria que não trabalha aos domingos. Então, a realidade social, a vida da gente efetivamente mudou ao longo dos tempos e a lei nos acompanhou, trocando o que seria, naquela legislação bem antiga, da década de 40, a obrigação de uma folga necessariamente aos domingos, para a obrigação de concessão de uma folga, preferencialmente aos domingos. Mas o que é uma folga preferencialmente aos domingos? Se não tiver uma regra,
se eu não tiver critérios e parâmetros para isso, eu posso deixar um determinado empregado sem folgar em domingo nenhum. Então, um empregado meu vai trabalhar todos os domingos, os outros todos folgam no domingo, mas um fica trabalhando todos os domingos. E quando alguém me questionar, ou quando ele me questionar, eu digo, era para ser preferencialmente aos domingos. Eu tentei dar preferência, eu tentei resolver isso, mas não conseguiu. Então, o que era para ser preferencialmente aos domingos, não deu para dar preferência. Para evitar esse tipo de coisa, para tirar um pouco dessa subjetividade e fazer com que a questão do preferencialmente aos domingos fosse efetivamente, ou fosse não, seja efetivamente cumprida, a lei determina então que pelo menos a cada 3 semanas trabalhadas, em uma semana, a folga seja, a folga aconteça no domingo. Se você olhar na prática o que isso significa, você vai ver que um mês tem geralmente 4 semanas e meia. Então, quando eu falo que a cada 3 semanas trabalhadas, uma semana vai ter folga ao domingo, eu estou falando que a cada mês a pessoa vai poder folgar em um domingo. É por isso que muitos empregadores e muitos empregados têm na cabeça essa questão. Eu tenho uma folga aos domingos por mês. Eu tenho pelo menos um domingo por mês de descanso, de folga. Na verdade, a lei não fala em um domingo por mês, mas sim um domingo, pelo menos um domingo depois de 3 semanas trabalhadas com folgas em outros dias. O que acontece se, além da folga normal, vamos supor alguém que folgue no domingo, houver na semana um feriado também? Bom, assim como os empregados têm direito a uma folga semanal, a um descanso semanal remunerado, eles também têm direito a não trabalhar, a folgar nos feriados. Feriados oficiais, feriados civis que sejam reconhecidos como feriados e indicados como feriados pelos poderes públicos, mediante lei que diga, olha, esse dia aqui é feriado. E também os feriados religiosos. Os feriados, então, são dias além da folga, do descanso semanal remunerado, em que os empregados não deveriam trabalhar. Acontece que muitas vezes a empresa abre e funciona no feriado. Vamos supor que você esteja falando de um comércio no varejo em geral. Pode ser feriado, 1º de maio, dia do trabalho, mas a loja, o shopping está aberto. Então eu preciso ter gente trabalhando para mim. Posso ter gente trabalhando no feriado? Posso não dar a folga para semanal tradicional para um empregado meu? Não deve. Mas se isso acontecer, a lei impõe que você ou dê uma folga para compensar, então você dá um outro dia para que aquela pessoa tenha um outro descanso para compensar o feriado que ela trabalhou, ou então o patrão, o empregador, tem que remunerar. Mas não basta remunerar o trabalho da pessoa, o dia trabalhado. Remunera com uma indenização, remunera com uma espécie de uma penalidade, remunera num valor maior. É por isso que quando alguém trabalha no feriado, ou quando alguém trabalha no seu dia de folga, sem que haja qualquer compensação, a gente diz que recebe em dobro, recebe o feriado em dobro, recebe a folga em dobro. Eu preciso ensinar para vocês a fazer cálculo de TSR. E não dá para a gente falar sobre isso aqui ou ensinar assim tão rapidamente. Eu vou gravar um outro vídeo só para falar de cálculo de DSR. O importante é que você saiba que se o DSR, se a folga ou o feriado não forem ofertados para o empregado,
ele é pago em dobro. Ele é pago com um adicional de 100%. A mesma coisa acontece se a folga for dada após o 7º dia. Veja que eu preciso ter uma folga dentro da semana. Ou seja, se eu tenho, e isso não muda, uma semana que tem 7 dias, e eu preciso dar uma folga dentro dessa semana, eu concluo inafastavelmente que eu trabalho 6 dias na semana para ganhar um dia de folga. Ou seja, a minha folga acontece no 7º dia e não a partir do 7º dia. Se um empregador faz o empregado trabalhar 7 dias para então dar a folga, esse empregador perdeu o prazo do descanso. Tinha que ter dado até o 7º dia e deu depois do 7º dia. Naquela semana, então, em que o empregado trabalhou 7 dias seguidos, não houve folga. E se não houve concessão de um descanso na semana, ele é, como a gente acabou de ver, como eu acabei de dizer, pago em dobro. Ele é indenizado. Ele é pago com um adicional de 100%. Nesse caso, então, se existe uma determinada situação em que o intervalo é concedido após o 7º dia, a partir do 7º dia, a empresa faz o empregado trabalhar por 7 dias para então dar a folga, essa folga em atraso vai resultar na obrigação do pagamento como folga, descanso semanal não concedido, em outras palavras, folga em dobro, pagamento em dobro. Fica comigo para os cálculos, mas guarda essas informações aí, porque a gente vai precisar quando a gente conversar sobre isso, tá bom? Espero que você tenha entendido, mas se tiver qualquer dúvida é só me chamar por aqui, você já sabe onde me encontrar. Um beijo, tchau!